Bom, vamos estudar a palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, a carta que Paulo escreveu aos Romanos, uma breve reflexão. É que não pode ficar comendo muito, né? Só um pouquinho. É Romanos capítulo 6. Nós vamos ler o versículo, a princípio, só o 23. Romanos capítulo 6, versículo de número 23. Amém, irmãos? Diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Santo Deus, fala ao nosso coração, Senhor, nos ajuda nesta noite a ouvirmos a Tua voz, a recebermos a Tua palavra com alegria, Pai, e que a Tua palavra venha fazer efeito em nossas vidas, nos alimentando, nos restaurando, nos limpando, nos santificando, ó Deus, e nos fortalecendo, principalmente nos enchendo do Teu Espírito. E desde já eu entrego a Ti todo o crédito, toda a honra e toda a glória, e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmão, poder sentar. Eu tenho, onde a gente vai estudar, onde vai estudar nas Escrituras, o assunto sempre é a santificação. Eu não sei onde é que as pessoas ficam achando assunto para ganhar dinheiro, para fazer não sei o quê, porque todo texto que eu vou estudar na Bíblia, se eu abro Romanos, Paulo fala de santificação. Se eu abro Colossenses, é a mesma coisa. Se eu abro lá em Pedro, que não tem nada a ver com Paulo, também fala de santificação, de sermos igreja, de mortificarmos a carne. E se você for ver o contexto desse versículo aqui, que eu só abri aqui o 23, você vai ver Paulo ensinando exatamente isso, falando da necessidade, de abandonar o pecado, de largar, de procurar ser salvo. E as Escrituras sempre deixam claro que a santificação é uma busca nossa, é uma atitude nossa. Embora seja um poder de Deus sobre as nossas vidas, mas que funciona mediante a nossa busca, mediante a nossa entrega, mediante a nossa decisão de viver uma vida de santidade. Porque à medida que nós encontramos a Cristo, como Senhor e Salvador, confessamos, e a palavra de Deus entra no nosso coração, como Ele diz, eis que estou à porta e bato, isso é a palavra, porque Ele é a palavra. Então Ele entra, aí quando você recebe a palavra, é como se você tivesse aberto a porta do coração para Deus começar a operar na tua vida. Ele falou assim: eu entrarei e cearei com Ele, ou seja, Ele vai viver, cear conosco, é se alimentar junto conosco, é viver junto conosco, cearei com Ele. Então é a palavra de Deus que entra em nós, Jesus, através da palavra, Ele entra em nossos corações, e a partir daí a gente quer viver, quer se alimentar daquilo que o Senhor está também se alimentando conosco. Ele não vai cear conosco, então não podemos comer mais qualquer coisa, amém? E Ele tem que ter a prioridade, Ele que tem a primazia. Não podemos mais comer, usando no sentido literal, comer o que nós queremos comer, mas vamos comer o que o Senhor quer comer, vamos cear o que o Senhor quer cear. E aplicando isso às nossas palavras, à vida espiritual, ao alimento espiritual, a palavra de Deus, o cear aqui é a palavra de Deus. Se alimenta, Ele deixou isso muito claro para Satanás, que não é só de pão físico que se alimenta o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, amém? E o que a gente vê aqui? O versículo vem falando de o salário do pecado é a morte. Tudo, irmão, nessa vida, ele tem um preço, tem uma consequência, Tinha um cantor que cantava uma música assim, não vou ficar fazendo comercial para ele, porque agora tudo vai para o YouTube, e o canal também vai, essa mensagem vai. Ele fala assim, tem que pagar para nascer, tem que pagar para viver e tem que pagar para morrer. Em tudo, e é verdade, irmãos. Talvez aí você nasceu, você acha que a criança não está pagando nada, nasceu. Não, está pagando, alguém está pagando por ela. É que em determinado momento alguém paga por nós,
depois nós mesmos vamos pagar por nós e depois vamos pagar pelos outros, pelos nossos filhos, ou talvez pelos nossos pais que pagaram por nós quando éramos neném e criança, né? Então, tudo na vida, irmão, tem um preço, né? Aí às vezes a gente vê a pessoa e fala assim, ó, não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis, né? Porque tudo tem um custo, nada, ó, tudo que é oferecido, você vai ver agora aí, nós estamos aí em cima das eleições, não é difícil de pessoas nos oferecer coisas, e aí você vai, esse candidato é muito bom, olha só, ele faz isso aqui, e mesmo que ele tenha feito durante os 4 anos que ele esteve lá, ele não fez porque ele é bom, ele fez porque ele tem um interesse, porque ele quer receber alguma coisa, porque ele quer continuar, porque ele quer poder, porque ele quer dinheiro, porque ele quer autoridade, e ele faz. Agora, menos mal, porque tem outros que se prometem e não faz, né? Mas que tem um preço, irmão. Todas as coisas têm um preço, nada é de graça, nada é de graça. Até, por exemplo, até a vida, tudo tem um preço. Por exemplo, um casal, né? Vamos viver uma vida conjugal. Se o marido é um ignorante o tempo todo com a esposa, ou a esposa com ele, que casal, como é que esse casal vai viver? Né? Como é que vão ter prazer e dar prazer um para o outro? Se é ignorante, se é isso, se é aquilo. Então quando, tudo tem um preço. Tudo tem um preço. O camarada quer viver bem com a esposa, tem que tratar bem, tem que sustentar, tem que cuidar, tem que fazer carinho, tem que proteger, tem que alimentar. A mulher é a mesma coisa, a mulher sábia, a Bíblia fala, a mulher sábia edifica a sua casa. Olha só, se ela quer uma casa edificada, se a mulher quer uma casa edificada, ela que tem que edificar. Não é o marido, a palavra de Deus não diz que é o marido. O marido é responsável por uma etapa, pela proteção, por prover, e a mulher é responsável por edificar. A casa, por exemplo, lá em casa, o negócio fica do jeito que ela quer. Ela não quer aquilo, não quer que compra isso, não quer que faça aquilo, ou senão ela quer que compra, e eu faço o que ela quer fazer, ué. A casa é dela. Amém? Aí às vezes, ela essa semana estava falando assim, não tem jeito, né? A mulher manda mesmo no marido. Eu falo assim, manda. O marido que ama a sua esposa, ele deixa ela mandar nele. Eu amo muito a minha esposa, eu não quero brigar com ela, porque eu prefiro deixar ela mandar. Agora, a mulher é a parte emocional, né? Nós não estamos no encontro de casal, só usando esse exemplo que é bem prático, né? A mulher é a parte emocional. Quando ela vai muito pela emoção, eu dou uma travada. O homem é mais a razão. Aí, de vez em quando, eu tenho que dar uma travada nela. Vendo, você já atropelou aí, não podia ter feito isso, né? Você não falou comigo, tem que falar comigo primeiro. A mulher é muito emotiva, entendeu? Então, o homem, ele deixa ser mandado por amor, porque Deus falou assim, Jesus falou assim, ó, amai a vossas esposas como Cristo amou a igreja. Se for preciso, é para dar a vida por ela, né? Então, a esposa é como se fosse a parte amada, é o prêmio. E Salomão falou assim, ó, o homem que encontra uma esposa, encontrou a bondade de Deus, a benevolência de Deus, de acordo com a tradução. Esposa, não é mulher, é esposa. O homem que encontra a esposa, que é a esposa, irmão, é a companheira. A gente não quer estar junto só para estar namorando, fazendo sexo, não. A gente quer estar junto porque gosta de estar do lado, quer estar do lado da pessoa. É para assistir um filme, é para conversar, é para estudar, é para orar, é para comentar a Bíblia, entendeu? É a nossa companheira em todas as áreas, ou vice-versa, entendeu? Então, tudo na vida, irmão, na verdade tem um preço. Se você não cuidar, não vai receber. Se você não plantar, na verdade, e esse preço está dentro daquela palavra da semeadura. O que o homem semear, isso vai colher. Então tudo tem um preço, não tem jeito. Você semeou coisa boa, vai colher coisa boa. Você semeou, né, fez uma semeadura, vai colher naquilo que você semeou. Não adianta você semear uma coisa ruim, né, como eu falei no casamento, depois querer colher outra, né? Igual passa o dia fazendo ignorância, vamos dizer assim, né? Chega de noite, quer dar beijinho. Aí a mulher vai dar beijinho para lá.
Entendeu? Vai querer dar beijinho, já quer dar beijinho hoje à noite, já amanhece o dia planejando os beijinhos da noite. Toda hora vai lá. Aí em casa toda hora eu beijo, cara. Não, estou dando uma preparada. Já falei que eu te amo hoje. Aí o Cláudio Duarte falou assim: quer saber se o seu marido gosta de namorar? Pega o dedo dele, coloca assim, pega o seu dedo, vai aqui embaixo do nariz dele, coloca assim, ó. Se estiver respirando, é porque ele quer. Ou seja, ele é vivo. É sempre, né? Então, mas até nisso, até nessas coisas, tem que ter moderação, né? Porque nós não somos, temos que respeitar, temos que obedecer regras, temos que ser bom, né? Que ser alegria para a esposa, para o marido. O que adianta fazer coisa que vai agradar um só e o outro não vai agradar, né? Então, tudo, irmão, tem um preço. Eu usei esse exemplo bem assim de coisa, mas em todas as coisas, né? Se você quer ser promovido numa empresa, você tem que, né, pagar um preço, e todas as áreas, tudo que você quiser adquirir tem um preço. Nada sai de graça nessa terra, tudo é pago. E nós vimos aqui, irmãos, pelo texto, principalmente o pecado. O salário do pecado, o preço pelo pecado é a morte. É a morte, o quê? Espiritual. E o que a tradução da palavra pecado, a tradução é errar o alvo. Ou seja, traduzindo, errar o alvo significa desobedecer a Deus. Então o pecado é uma tradução da desobediência que o homem teve para com Deus. Amém? Errou o alvo, desobedeceu. Errar o alvo é desobedecer. Desobedeceu a Deus foi um erro fatal. Um erro fatal. O adversário, é claro, que induziu a esse erro, né? E ele vem fazendo isso hoje, até hoje ele vem fazendo isso. Eu tenho dito para os irmãos, a nossa natureza humana está propícia a lutar contra o nosso espírito. E o adversário usa esses meios, né, para nos atacar. E nós vemos aqui, usando aqui alguns versículos que tem aqui, ó, diz assim, ó, versículo 16, por exemplo, ó, não sabeis que daquele a quem vós ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Olha só, quando você fala que você vai ser servo tanto de um jeito como de outro, é um preço que você vai pagar. Amém? É um preço que vamos pagar. Não existe a liberdade plena. Não, eu sou livre, eu tenho o livre-arbítrio. Claro, Deus nos fez com o livre-arbítrio, mas até um certo ponto, porque o livre-arbítrio tem que funcionar dentro daquele princípio bíblico que a gente fala. Ele fala assim, eu sou o alfa e o ômega. Então, ele é o início e o fim, e a nossa vida está dentro desse princípio, entre o alfa e o ômega. Você não pode passar do ômega e nem pode começar antes do alfa. Olha só, nós estamos dentro de um princípio bíblico, né? Então, você tem a liberdade para agir aqui dentro. A palavra de Deus, né? Ela tem aqui uma liberdade para nós agirmos, para nós trabalharmos, para nós funcionarmos dentro da palavra de Deus. Não começa a inventar coisa de fora da palavra, nem coloca, nem põe, nem tira, né? João disse em Apocalipse, né, que não pode tirar nem um i, nem uma vírgula. O próprio Jesus não aboliu nem uma vírgula da lei, a lei continua valendo. Agora, é preciso que fique dentro dos limites da palavra de Deus. A palavra de Deus é um termo para nós. Não adianta a gente querer inventar. Se a palavra de Deus diz uma coisa e nós entramos por outro caminho, para voltarmos à palavra, nós temos que nos consertarmos. Por exemplo, a Bíblia fala assim, ó, lembra de onde caiu para que você volte a caminhar.
Aí o que é lembrar onde caiu? É lembrar do seu pecado, confessar o seu pecado a Deus e abandonar esse pecado e voltar a ser o que você fazia antes, a ser como você era antes. Era casado, volta a ser casado. Era trabalhador, volta a ser trabalhador. Era um homem pacífico, volta a ser pacífico. Era honesto, volta a ser honesto. Por exemplo, botou um gato lá, mas aí desviou, que é o salário do pecado. O que você faz? Vai lá, tira o gato e passa a consumir somente o que você... É um exemplo que eu estou dando. Voltar, ver onde é que errou, para consertar. A Bíblia não fala para você pular e ir adiante. Não, a Bíblia fala para consertar, para voltar lá onde errou, né? Você se arrepender, porque uma pessoa arrependida, você está indo, por exemplo, eu sempre gosto de usar esse exemplo, você sai daqui, quer ir para Piabetá, mas você vira para lá, aí você descobre que para lá você está indo para outro lugar, você se arrepende, o que você tem que fazer? Voltar. Se você falar, não me arrependi e continuar indo para lá, você se arrependeu? Se você não volta, não devolve, não conserta, não volta para consertar, e às vezes consertar não é questão, tem coisas que até dá para consertar literalmente, como é o caso de casamento, como é o caso de alguma coisa que a pessoa tomou indevida, ela vai lá, devolve para a pessoa, né? Tem uma dívida que ela fez, pegou emprestado, não pagou, vai lá e conversa com o seu credor e paga ele, e acerta. Isso dá para acertar. Agora tem situações, por exemplo, que não dá mais para acertar, mas você vai ter que confessar o seu pecado a Deus e pedir perdão talvez à pessoa, porque não dá para voltar atrás. Por exemplo, palavras faladas, né? E flecha lançada, depois que tu soltou o arco aqui, soltou a flecha, você não tem como pegar ela mais no ar. Se você mirou e soltou, já era. Me arrependi, mas agora já foi. Já foi. O mesmo é a palavra. Nós falamos alguma coisa para alguém, né? Aí nos arrependemos. Qual é o conselho? É pedir perdão para a pessoa, porque não tem como desfalar, vamos inventar aqui um português, desfalar o que foi falado. Não tem como, isso não existe essa possibilidade. Então tem coisas que você vai ter que se humilhar, vai ter que rasgar as vestes, né, do Velho Testamento, botar a cara no pó, rasgar a veste, botar a cara no pó, fala de se humilhar, né? E confessar o seu pecado e se humilhar, para se arrepender dos seus pecados e se humilhar. Antigamente eles mostravam isso no literal. Está arrependido? Tá, aí rasga a veste, aí o rei ia lá, rasgava tudo, botava a cara no pó lá, que eles queimavam naqueles holocaustos. Jogava terra na cabeça, pensei que meu cabelo estava desarrumado, né? A vida dele ficou assim, né? Jogava terra na cabeça, né? Botava a cara no pó, literalmente, mostrando que se arrependeu, que se humilhou. Agora, hoje não há necessidade disso. Hoje, assim como não há necessidade de você pegar um cordeiro de 1 ano para ir lá sacrificar pelo seu pecado, ou um bode, ou uma coisa, né? Então hoje, quando nós nos arrependemos, nós oferecemos a nossa vida a Deus em arrependimento pelo nosso pecado. Senhor, eu não vou pecar mais, essa vida agora é tua, me guia segundo a tua direção. Irmãos, porque não tem como a pessoa ser cristã e ficar na prática do pecado. Por exemplo, versículo 19 fala assim, não, eu falei que é servo do pecado e da justiça, né? Todo jeito você é servo, né? Ou é do pecado ou é de Deus. Por que é servo de Deus? Porque você não queria fazer a obra de Deus, mas você faz por amor a Deus. E o pecado é a mesma coisa, você não quer pecar, mas você fica preso ao pecado e acaba pecando, né? Então tem que se libertar. Ele fala assim, falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, versículo 19, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Às vezes a pessoa lê esse versículo aqui, pensa que está se falando somente de vida sexual
fora do casamento. Não é esse membro aqui, não quer dizer só membro sexual. A sua mão, os seus olhos, a sua cabeça, tudo são membros. O seu corpo, os seus pés, tudo que você fazia para o pecado, para a maldade. Por exemplo, uma pessoa, né, usava suas mãos para fazer o que é mal. Agora ela vai usar para ser um instrumento de Deus. Amém? Então, se nós usávamos todo o nosso corpo, todos os nossos membros, para fazer o que é mal, o que nós temos que fazer agora? É só entregar a vida a Cristo? Não. Quem entregou a sua vida a Cristo vai passar a usar os seus membros, ou seja, o seu corpo por inteiro, para estar fazendo o que é bem. E só tem uma coisa que é bem, que é a obra de Deus em Cristo Jesus. Não tem nada que se possa fazer na carne. Amém? Então, fora disso, Paulo diz que o salário do pecado é a morte eterna. Versículo 21 diz assim, ó: naquele tempo, que resultado escolheste? Perguntando, quando você vivia na prática do pecado. Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é o quê? É a morte. Ou seja, naqueles tempos, quando você vivia na prática do pecado, qual era o fruto que você colhia, né? Aí você fala assim, não, mas eu não vivia, né? Eu não vivia adultério. Não estamos falando de adultério. Uma pessoa sem Cristo está na prática do pecado e não está produzindo obras que glorifiquem o nome de Deus, na prática do pecado. Agora, então, aí fizemos coisas que até nos envergonham. Amém? Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. É todas essas coisas, todas essas coisas, o final dela é a morte. Amém? Todas essas coisas, o final é a morte. Então o pecado leva o homem à morte eterna. Amém? Então o único jeito é nos manter santificados, e sem a santificação ninguém verá a Deus. E como vamos fazer isso? Produzindo frutos com nossos membros. Nossos membros não é só a nossa mão, é todo o nosso corpo. Em todas as coisas sermos santos diante do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe a todos. Vamos ficar de pé. Glória a Jesus.